Graça e paz, meus queridos. Vamos aqui para um estudo da palavra do Senhor. Vamos aqui estudar sobre o livro de Malaquias, né? Capítulo 3, porque nós, ultimamente, quando vamos ler Malaquias, só lemos do capítulo 3 e do verso 8 em diante, né? Então, vamos aqui ler, né, Malaquias, capítulo 3, do primeiro versículo adiante, amém? Versículo por versículo, vamos aqui dar uma conferida, sobre essa questão aqui desse capítulo, né? Que esse capítulo tem a nos revelar, amém? Então vamos aí, pegue sua Bíblia, seu caderno de anotação, pegue aí sua caneta e vamos anotar versículo por versículo, ok? Vamos orar. Pai, querido Deus amado, queremos em nome de Jesus te louvar, te glorificar, bendizer o Senhor, para que o Senhor venha, meu Deus, nos abençoar através dessa palavra, desse estudo, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor venha trazer entendimento, revelação, compreensão, em nome do teu Filho amado, para que nós possamos compreender, meu Deus, a sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitos, né, têm questionado, muitos têm perguntado, pastor, eu sou dizimista e a minha vida financeira, ela está amarrada. A minha vida financeira não rompe, né? Eu não sei porquê, se eu sou fiel dizimista, eu não sei porquê que a minha vida financeira, ela não rompe, né? As coisas não estão dando certo, as contas, né? Eu não estou conseguindo pagar as contas. Eu queria entender o porquê, né? Então vamos entender dentro da palavra de Deus aqui, né? Por versículo e versículo. Amém, queridos? Então, fica atento aí ao estudo. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, ok? Dá um joinha aí, compartilha, né? Para pessoas aí que precisam compreender a palavra de Deus. Me ajude aí a divulgar, né? A mensagem do Senhor através dessa plataforma. Que Deus possa aí abençoar a sua vida aí que está compartilhando, está dando um joinha e comenta, galera. Comenta aí alguma coisa, né? Um glória, um amém. Comenta aí para saber que você tá, né, gostando aí do conteúdo, né? Tá ali ministrando, né? Tá abrindo seu entendimento, compartilha, comenta, dá um joia, em nome de Jesus. Malaquias capítulo 3, do primeiro versículo, diz assim, ó: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então Deus está aqui falando uma profecia, né? Que já se cumpriu, que enviaria o mensageiro, que é João Batista, que iria preparar o caminho de quem? O caminho do Messias, né? Jesus. Que Jesus, né, ele ia vir, mas alguém tinha que preparar o caminho. Por quê? Porque o povo se desviaram, né, do caminho, desobedeceram o caminho, tá? E aí Deus profetiza que iria enviar primeiro o mensageiro para preparar o caminho para quando Jesus viesse, encontrasse ali, né, o povo no caminho reto, né? Preparar o caminho é tirar as pessoas do caminho errado, né? Do caminho da desonra, da desobediência, né? Do caminho da idolatria e trazer para o caminho reto, aonde esse caminho Jesus ia guiá-los quando Jesus chegasse, ia guiá-los, né? E Jesus veio, né? Fez a sua parte,
né? Guiou o povo, subiu, prometeu que enviaria o Espírito Santo para continuar guiando com entendimento, guiando no caminho da verdade, né? Porque ninguém chegaria ao Pai senão por ele, e o Espírito Santo seria o responsável a continuar, né, como guia, né? O Espírito Santo é uma promessa de nos guiar no caminho da verdade, porque só através de Jesus nós conseguimos chegar até o Pai, tá? Então, é necessário permanecer no caminho para nós ter um relacionamento com o Pai, né? E muitos, né, têm até se desviado de novo desse caminho. E a Bíblia diz que agora a igreja ficou responsável, né, de estar ali através do poder do Espírito Santo, fazendo de tudo para trazer o povo de volta para o caminho, porque Jesus voltará pela segunda vez. E aqui no primeiro versículo está falando sobre isso. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Então, Jesus, né, ele ia chegar, então ele veio, né, e veio para o seu templo. Qual o templo? O templo de pedra, de tijolo? Não. Ele veio para o seu templo, que somos nós. Nós hoje somos o templo do próprio Jesus Cristo, que é onde ele habita dentro de nós, onde a palavra de Deus fala, né, em Corinto, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, né? Virá para habitar em nós. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, Jesus, né, ele veio para nos fazer, né, a aliança, restaurar a aliança com o Pai, né, aonde nós estávamos perdidos, e Jesus, né, resgatou nós, e por ter feito, né, uma nova aliança, restaurando, né, a comunhão do homem com Deus, né? Então Jesus restaurou essa aliança com o Pai, trazendo por intermédio do seu sacrifício, né, da sua entrega na cruz, né, essa aliança entre o homem e o Pai. Então o homem agora voltou a ter, né, um relacionamento, uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Aqueles que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda, né? Então, quando Jesus veio, né, muitos foram escandalizados com a vinda de Jesus. Por quê? Porque muitos dos judeus se escandalizaram porque não acreditaram que Jesus era o Messias, né, o prometido. Então chamaram Jesus até de demônio, né, Beelzebul, e eles não suportaram, né, a mensagem de Jesus. Por quê? Porque Jesus pregava, né, a verdade que eles não suportavam. Então eles não suportaram, né, quando Jesus chegou, e eles se levantaram contra Jesus até matá-lo, né, na cruz. Quem ficará em pé quando ele aparecer? Né? Então muitos caíram, todos que se levantaram contra Jesus caíram, né? Porque não suportou ir contra Jesus. Não suportou ir contra Jesus. Então nós vemos que essa profecia que se cumpriu, né? Porque ele será como fogo do ourives
e como o sabão do lavadeiro. Então, quando Jesus veio, ele veio como fogo para purificar, né? Então, ele purificou muitos com fogo, né? Purificou muito com fogo, através ali do batismo, né? Do Espírito Santo e com fogo. E o próprio João Batista, o mensageiro, disse, né, que eu batizo com água, mas virá um que batizará, né, com fogo e com Espírito Santo. Então, Jesus, né, ele cumpriu, né, essa profecia. Deus, através do seu Filho, cumpriu essa profecia, purificando muitos, né, com fogo, foram cheios do Espírito Santo. Até hoje estamos, né, vendo, né, esse derramamento do batismo com fogo, que é a purificação, né, e o batismo com o Espírito Santo. Ele fala, né, como sabão do lavadeiro. Então, Jesus veio limpar, né, a humanidade do pecado. Então, a Bíblia diz que com a sua pregação, com a sua palavra, Jesus lavou o pecado de todos. Até hoje, quem olha para Jesus, né, e crê em sua palavra, a palavra purifica, lava como sabão, né, os pecadores. Então você vê aqui que a palavra se cumpriu e ainda está se cumprindo a palavra. Então você tem que focar na palavra, você tem que entender a palavra. Muitos não estão vivendo milagres porque não estão mais acreditando na palavra. Muitos estão desacreditados na palavra. Por quê? Porque prefere ouvir o homem, né, falar e não examina a palavra. Então, quando o homem fala, é uma coisa, mas quando o homem prega o que está biblicamente respaldado, é outra coisa. Por quê? Porque Deus vai velar pela sua palavra. Então, quando o homem está pregando, você tem que examinar esta palavra, se ele está pregando de conformidade a esta palavra, porque Deus tem compromisso com a palavra. A partir do momento que o pregador foge da palavra, Deus não tem compromisso com ele. Deus tem compromisso com a palavra. Então, quando a palavra é ensinada corretamente, pregada corretamente, né, inspirada pelo Espírito Santo, ok? Então, Deus, ele vai cumprir esta palavra na vida daquele que creu na palavra, naquele que acreditou na palavra. Então, muitos não veem milagres porque se apega apenas nos ensinamentos do homem e não examina a palavra. Você vê que as pessoas não querem mais ler a palavra, não querem examinar a palavra, não querem estudar a palavra, né? Elas vão até para o culto e não levam nem a palavra para examinar se aquela mensagem ela está correta, ela é bíblica, se aquele ensinamento está com base bíblica. Elas não levam, por quê? Porque elas estão acreditando na mensagem do pregador. Se o pregador pregar uma heresia ali, ela acredita. Por quê? Porque ela não tem costume de examinar a palavra, de ler a palavra. Então ela diz um amém com a mensagem do pregador, né? Ela concorda com o ensinamento do pregador, né? Então muitos acabam sendo frustrados, culpando a Deus, né? Porque acredita mais no ensinamento do homem do que na palavra. Então, a palavra, ela é a única mensagem verdadeira que Deus vai respaldar, ok? Então, se você não examinar a Bíblia, não pegar o ensinamento, a pregação do pregador, e ir para dentro da Bíblia, examinar o que é que ele diz, né?
está de acordo com a palavra. A palavra, né, que ele pregou, ele fugiu do contexto, do assunto. Então você tem que examinar, porque se você fizer, né, algo que o pregador pede para você fazer, que a Bíblia condena, que a Bíblia não concorda, então você vai se quebrar todinho. Por quê? Porque Deus não vai te respaldar, porque Deus só vai respaldar a palavra. Aquilo que está escrito é o que Deus vai fazer acontecer. Ok? Então, examine a palavra, estude a palavra, medite na palavra, namore com a palavra, durma com a palavra, ande com a palavra, acorde, merende, jante a palavra. Se você examinar a palavra, ler a palavra, tiver costume de estudar, de meditar, quando alguém estiver pregando, que fugir do assunto, o seu espírito, né, vai entrar em conexão com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dizer, não está correto esse ensino, ok? Então, esse ensino não está correto porque a Bíblia diz uma coisa e ele está dizendo outra. Então, você vai ficar com quem? Com o pregador ou com a mensagem de Deus, com a palavra de Deus? Essa é a questão, ok? Então, você tem que tomar cuidado aí com a palavra e com os ensinamentos que você aprende aí nesse mundo afora, ok? Então, você vê aqui que Deus está cumprindo toda a profecia que ele profetizou aqui no livro de Malaquias, né? Ele está cumprindo até os dias de hoje. Aí o versículo 3 diz assim, ó, ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Então você vê que Jesus, né, ele se sentará. Então você vê que Jesus venceu, ele não foi derrotado. Jesus sentou no seu trono. Ele sentou no seu trono, ok? Ele está governando. Jesus está governando, ok? Ele está governando como cabeça do corpo da sua igreja, tá? Jesus está acima dos principados, ok? Ele sentou à destra do Pai, está governando. O inferno não venceu Jesus. O inferno não derrotou Jesus, ok? Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Então você vê que o governo de Jesus é purificar o seu povo, é purificar a sua igreja, é tirar as impurezas, é tirar as heresias, é tirar a idolatria, é tirar, né, os desejos, os pecados, entendeu? A ignorância do povo e trazer uma purificação, como ele purifica a prata, purificará os levitas, olha aí, e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor oferta com justiça. Então observe que os levitas, né, aqui são os adoradores. E Deus está falando que ele vai refinar os levitas. Mas por quê? Porque os levitas, eles querem adorar a Deus, mas não querem trazer oferta de justiça a Deus. Deus, observe o seguinte, que nessa profecia de Malaquias nós vamos entender que Deus ele vai falar, né? Aqui falou da vinda de Jesus, falou do cumprimento que se cumpriu e está falando das ofertas, né? Nesse livro de Malaquias, Deus está falando das ofertas que o povo não estava trazendo para Deus. Então Deus está dizendo aqui, ó,
que os próprios levitas, né, da tribo de Levi, roubavam as ofertas da casa de Deus. Pode analisar, irmão, pode analisar que a maioria dos levitas, eles têm um dom para adorar a Deus, mas não dão dízimo, não dão as primícias, não dão as ofertas que é do Senhor. Observe que o conserto aqui primeiro é com os levitas, né, que estão servindo o altar. Observe que Deus aqui em Malaquias, ele está aqui declarando que o conserto tem que começar em cima do altar, sobre, né, a questão da fidelidade, do compromisso de honrar o Senhor com as suas ofertas de justiça, ofertas justas. Então, muitos estão em cima do altar, ok? Servindo o altar, mas com desonra sobre a questão das ofertas, primícias, dízimos. Estão servindo o altar com desonra. Eles não têm compromisso nenhum com o Senhor de honrar, de ofertar, entende? Então você vê aqui que até hoje nós vê que tem levitas que não são fiéis dizimistas, não são fiéis ofertantes, não são fiéis primiciadores, mas estão lá tocando no altar, adorando no altar, servindo no altar, né? Então nós aqui entendemos, né, na visão geral, que levitas são também, né, todos que estão no altar servindo, né? Todos que estão no altar servindo, né? Eles estão ali exercendo cargos em cima do altar, mas estão roubando as ofertas do altar da casa de Deus. E acham que a sua adoração, né, elas estão agradando a Deus. Como pode a adoração de um levita agradar a Deus se ele ao mesmo tempo está adorando e roubando a Deus, roubando o que é do Senhor? Então você vê aqui, né, o versículo 3, né, do capítulo 3 de Malaquias: ele se assentará como refinador e purificará de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor oferta com justiça. Então você vê por que eles não trazem as ofertas de justiça para o altar, porque estão em pecados. Quem está em pecado, irmão, quem está sujo, quem está imundo, não consegue temer ao Senhor, não tem temor ao Senhor. Por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, que vai purificar, e quando purificar, quando limpar, quando trouxer o arrependimento, é que eles vão trazer as ofertas. Está aqui, com justiça. Então você vê que Deus, né, está falando que Jesus não abre mão das ofertas. Jesus não abre mão das primícias. Jesus não abre mão dos dízimos. Então nós vemos pastores que é do altar, né, que prega a palavra do Senhor, serve o Senhor no altar, mas não dão dízimo. Não dão dízimo. Não dão as suas primícias, não dão as suas ofertas de justiça. Então você vê, né, como o altar do Senhor está hoje, uma bagunça. Eu não entendo como a pessoa tem coragem de subir um altar, né, que é santo, né, sabendo que não é dizimista, sabendo que não é ofertante, ter coragem, né, de subir ali, sabendo que está em pecado, que está contra a palavra.
servindo ali o altar como fogo estranho, né? E aqui você vê aqui no versículo 3 que o Senhor, né, está sentado, está governando e vai purificar, vai, né, refinar como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Versículo 4. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Então você vê que a profecia está dizendo que quando Jesus voltar, no tempo de Jesus, no tempo da graça, o povo voltaria a ofertar ao Senhor, como no tempo antigo. Então você vê o porquê que as profecias de Deus não se cumprem na vida de muitos. Por quê? Porque estão roubando as ofertas do Senhor. E como Deus vai cumprir as promessas se não estão cumprindo com as ofertas? Como Deus vai cumprir as promessas se não estão cumprindo o dízimo, se não estão cumprindo as primícias? Então, para Deus cumprir a palavra, você tem que obedecer a palavra, honrar essa palavra. Você pode estar sendo dizimista, mas você pode estar roubando as ofertas. Então, eu sou dizimista, eu sou primiciador, e a oferta? Pastor, eu dou o dízimo, eu dou a primícia, mas se eu der a oferta é pesado, né, pastor? Deus não quer saber se é pesado, Deus está querendo saber se você quer cumprir a palavra dele, para ele cumprir a palavra, as promessas dele na sua vida. Ok? Você quer as promessas de Deus que se cumpra? Você quer que Deus realize as promessas dele na sua vida? Então, trazer a oferta de justiça não é qualquer oferta. A oferta de justiça já está aqui falando, né? Algo justo, uma oferta justa. Aí você dá o dízimo, você dá a primícia, aí você leva uma moeda para o altar, como se fosse a tua oferta. Aí tu sai da igreja, gasta R$50 de lanche, R$20 de lanche, porque tu economizou na oferta para satisfazer o teu bucho. Como pode, meu irmão? Muitas das vezes você não está vivendo o extraordinário de Deus, porque você acha que você está, né, conseguindo ali engabelar Deus. Não, Deus viu que eu dei o meu dízimo, Deus viu que eu dei a minha primícia, agora a minha oferta eu vou usar aqui para eu fazer um lanche, para me gastar com isso e tal. E você vê, né, que muitos dizem assim: pastor, eu não dou dízimo e a primícia porque as condições não estão boas na minha vida, sabe? Eu trabalho e as coisas não dão certo, por isso que eu não consigo, pastor, dar o dízimo. Aí você vê a pessoa numa lanchonete gastando R$100, R$80, R$50. Aí você vê a pessoa no shopping. Aí você vê a pessoa no supermercado fazendo um carro de feira. Aí como é que a vida dela tá difícil se ela tá gastando? Você vê ela gastando com isso, gastando com aniversário. Aí eu pergunto, será que a vida dela tá difícil ou ela tá tentando enganar quem? Ela está tentando enganar quem? Porque a Bíblia diz: trazei os dízimos à casa do tesouro.
para que a casa do Senhor não falte nada. Então, observe que se a casa de Deus está vivendo uma escassez, a nossa casa também vai viver uma escassez. Porque nossa vida só vai prosperar se a casa de Deus prosperar. O objetivo, né, de Deus é que a casa dele tenha mantimento. Que a casa de Deus prospere, não falte nada. Não falte recurso para a reparação do templo do Senhor. Então, quando nós percebemos que a casa do Senhor está abandonada, Deus vai abandonar nossa casa, nossa vida, porque nós não estamos cumprindo a palavra com justiça. Nós não estamos cumprindo a palavra com justiça. Então, para Deus fazer, né, a justiça dele, nós temos que ser justo com as nossas ofertas. Temos que ser justo com os nossos dízimos. Temos que ser justo, né, com os nossos dízimos, primícias, ofertas de justiça. Não é qualquer oferta. Não é eu pegar qualquer dinheiro ou semente e dizer, está aqui a minha oferta. Uma coisa é você achar que é a sua oferta. E para Deus, quando Deus for receber aquilo, ele vai receber como uma oferta? Ou ele vai receber ali como qualquer coisa que você está dando na casa do Senhor? Então, observe por que as promessas de Deus não estão se cumprindo. Porque aqui em Malaquias, desde o capítulo 1, quando ele profetizou sobre o Messias, ele cumpriu. E até hoje está se cumprindo. Porque quando chega na vida financeira, não se cumpre. Ele fala que o Messias viria para nos salvar, veio, nos salvou, nos tirou do pecado, nos lavou do pecado. Então, por que é que a nossa vida financeira não foi consertada? Por que que a nossa vida financeira não foi mudada, não foi desatada? Por quê? Porque não depende dele, depende de nós. Porque para ele consertar a nossa vida, nós temos que fazer o quê? Se arrepender do pecado. Então, nós se arrependemos do pecado. Nós confessamos Jesus, a nossa vida espiritual muda, porque nós decidimos se arrepender do pecado e paramos de pecar. Agora nós confessamos Jesus e cremos que Ele é nosso Salvador. Agora nós obedecemos a Ele. Não pecamos mais, vivamos em santidade, no seu caminho. Mas por que que as finanças não mudam? Porque você não decidiu obedecer os princípios das finanças, né, sobre oferta, dízimos e primícia da forma correta, da forma que a Bíblia fala, da forma justa. Você está dando ao Senhor o que você acha que é oferta. Mas a Bíblia diz que oferta de justiça é uma coisa, oferta é outra. Ele fala oferta de justiça. Então, uma oferta acrescentado justiça tem que ser algo justo. Eu tenho que dar ao Senhor algo justo. Eu tenho que ofertar ao Senhor uma oferta justa, uma oferta honesta. Porque o que me adianta eu dar R$1 de oferta ou moedas ao Senhor, e quando eu saio do culto, eu gasto 100 de pizza, 50 de pizza, ou num restaurante, 80, R$200 em um restaurante. Como pode você dizer que a sua vida financeira está difícil ao ponto de você não conseguir dar o dízimo, não conseguir dar as primícias do Senhor, não conseguir dar as ofertas de justiça, se você, quando termina o culto, corre para um restaurante, corre para um açaí,
corre para um supermercado, corre para uma lanchonete e gasta ali valores maior do que a oferta que você disse que era oferta ao Senhor. Eu acredito que você está se enganando. Por isso, tome cuidado, tá? Para você não culpar Deus, tá? Você mesmo cometendo seus erros, suas ilusões. Não culpe Deus, porque Ele é fiel com a palavra dele. Você não quer cumprir a palavra. Você não quer ser reto com a palavra dele. Então, o versículo 5. Eu enviarei a vocês trazendo juízo. Então, você vê que Jesus ele ia vir, né, trazer a nova aliança, trazer o conserto, né, trazer a purificação dos nossos pecados, ok? Ele iria reinar, está reinando, se cumpriu. Ele entraria no templo, que somos nós, se cumpriu, né? E o versículo 14, que nós traríamos a oferta ao Senhor. Então, nós estamos cumprindo essa parte, porque a parte de Deus está se cumprindo. O Salvador veio, profeta João Batista veio, se cumpriu. Jesus veio, se cumpriu. Jesus morreu, se cumpriu. Ressuscitou, se cumpriu. Trouxe-nos uma nova aliança, se cumpriu. Nos trouxe de volta para a comunhão com o Pai, se cumpriu. Entrou dentro do templo, que somos nós, se cumpriu. Nos batizou com o Espírito Santo, com fogo, se cumpriu. Agora, nós estamos cumprindo a nossa parte de trazer a Ele as ofertas de justiça? Eis a questão. A parte de Deus está se cumprindo. E a nós? Nós estamos cumprindo? Nós estamos obedecendo? Porque quando fala de vida financeira, quando fala de dinheiro, você se torce todinho, dá uma desculpa todinha para cumprir a sua parte. Então, não reclame por que a sua vida financeira está assim, assado. Ok? Então, oferta de justiça é uma coisa. Agora, oferta que você acha que é oferta é outra coisa. Aí ele fala no 5. Se nós trouxer a oferta de justiça, se no 4 nós der a oferta de justiça a ele, não é qualquer oferta, é a oferta de justiça. Se nós trouxer a oferta de justiça, então vai se cumprir isso aqui no versículo 5. Então eu enviarei a vocês trazendo juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros. Observa aqui, ó, o poder que a oferta tem para destruir macumba, para destruir obras de macumba contra a nossa vida. Obra de feitiçaria. Observe que a oferta de justiça, ela tem o poder de destruir os macumbeiros, de destruir os feiticeiros. Quando você leva uma oferta de justiça a Deus, em prol de Deus destruir a macumba, se você é vítima de macumba, se você é vítima de um feiticeiro, de uma feiticeira, se você é vítima de inveja, você sente que alguém está fazendo macumba contra você e você leva uma oferta de justiça para Deus julgar essa sua causa, para Deus desmanchar essa macumba, para Deus desmanchar e derrubar os feiticeiros, aí a Bíblia diz,
E eu enviarei a vocês trazendo juízo. Que é juízo? É julgar a tua causa. Sem demora, testemunharei ao teu respeito. Que é isso? É trazer Satanás para uma corte celestial, a qual o juiz, justo juiz, que recebeu a tua oferta de justiça, vai trazer Satanás ao banco do réu e vai questionar por que é que tu tá atacando a minha filha, que tem sido fiel nas suas ofertas diante de mim. Eu testemunharei depressa, ou seja, eu estou aqui nesse tribunal para julgar a causa da minha serva, do meu servo, para testemunhar Satanás que ele e ela têm sido fiel em suas ofertas. E hoje eu julgarei a causa dela e te condenarei, Satanás. Condenarei os teus feiticeiros, condenarei, aqueles que estão perseguindo o meu servo, que estão perseguindo a minha serva. Olha como o diabo trabalha. Muitos desacreditam no poder da oferta. Muitos desacreditam. Quando a gente diz assim, faz um voto com o Senhor, elas não acreditam. Querem dinheiro, querem tirar dinheiro. Querem roubar o nosso dinheiro. Agora é um pede-pede, é um pede-pede, é um pede-pede, é um pede-pede. É um pede-pede de dinheiro, é um pede-pede. Ou seja, o diabo está trabalhando a tua mente para tu não ofertar, para ele continuar destruindo a tua vida e tu não cai a ficha. Não cai a tua ficha. Quando é dado para a obra de Deus, você está honrando, é a palavra de Deus, e Deus vai honrar a tua fidelidade. Agora, se você dá na mão do homem, para o homem, é uma coisa. Mas se você está dando segundo a palavra de Deus, porque está escrito, porque a palavra está mandando você dar, é outra coisa. Então, quando você dá segundo essa palavra, então essa palavra aqui, ela vai se cumprir, porque Deus vai enviar com justiça Jesus como advogado. Jesus é advogado. No versículo 5, ele está dizendo, Deus está dizendo, eu enviarei a vocês Jesus, o advogado, trazendo juízo, trazendo justiça à tua causa, sem demora. Testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seu salário. Então, observe, se você faz um voto de uma oferta orçada a Deus, trazendo a Jesus, trazendo ao altar, Senhor, essa oferta, esse voto que eu faço com o Senhor, é para o Senhor destruir a macumba, é para o Senhor destruir toda a obra de feitiçaria contra a minha vida, é para o Senhor, meu Pai, tirar esse adúltero da minha vida. Se você está vivendo um casamento, que você está sendo traída ou traído, e você dá uma oferta ao Senhor para tirar esse adúltero da tua vida, Deus, ele vai julgar a tua causa com pressa. E ainda diz, contra os que juram falsamente. Então, se tem pessoas se levantando contra você, não adianta bater boca, discutir com elas. Faça uma oferta orçada, coloque no altar do Senhor e ele fará justiça depressa contra essas falsas testemunhas. E ainda diz, e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seu salário. Se você está numa empresa que você está ganhando um pouco, que você vê
que você não está prosperando nessa empresa, dê uma oferta alçada ao Senhor e Deus mudará o teu salário. Deus mudará o teu salário. Dê uma oferta alçada, faz um voto. Senhor, está aqui o voto. Eu quero crescer nessa empresa. Eu quero ganhar mais do que todos nessa empresa. Eu quero um aumento de salário. Eu quero um salário digno. Se você leva ao altar do Senhor para entregar a Jesus uma oferta alçada, então Deus fará justiça no teu trabalho. O poder da oferta alçada, o poder da oferta de justiça. É o poder da oferta de justiça. É o poder da oferta de justiça. O Senhor continua aqui, em seu salário, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está falando aqui até da nação. Se os seus governadores, se o presidente está sendo injusto com o povo, se o povo der uma oferta de justiça a Jesus, Deus muda a nação. Deus muda a nação. Observe aqui. Se existe algum órfão que está sendo oprimido, a oferta, ela traz uma paternidade a você que é órfão, a você que está sofrendo a orfandade. Quando você traz uma oferta de justiça ao Senhor Jesus, ao altar do Senhor, em prol de uma paternidade, em prol de Deus levantar uma paternidade para cuidar de você, para amar você, para abraçar você. Deus, ele levanta até uma paternidade espiritual, uma paternidade de uma pessoa que venha te instruir, cuidar de você, te amar, te respeitar. Então, a oferta, no capítulo 4, tem um poder de cumprir tudo isso aqui no versículo 5. Você só vive uma vida destruída porque não entende o poder da oferta de justiça. Você quer dar qualquer oferta, meu amigo? Você quer dar qualquer oferta ao Senhor? Aí você quer as promessas se cumprindo? Quando o diabo vai fazer uma macumba contra tu, ele pede o melhor. Ele pede um carro, ele pede uma casa, ele pede uma moto, ele pede valores altos, um boi, uma vaca, um bode. Ele pede valores altos. O diabo, para destruir a vida de um crente, ele pede valores altos e a pessoa não nega. Agora, o crente quer negar a oferta de justiça a Deus. Vai ver se eu estou na esquina, vá ver se eu estou na esquina. Deixa de brincadeira com a minha cara. Olha a palavra, examina a palavra. Essa palavra aqui funciona. É você que não quer funcionar com a palavra. Mas ela funciona. Ela funciona. Agora você que não quer funcionar junto com a palavra. Quem que está falando aqui? Diz o Senhor dos Exércitos. É ele que falou. E quando ele diz o Senhor dos Exércitos, é que ele está falando aqui como general. Quando você traz uma oferta de justiça ao Senhor, ele entra nas tuas guerras. Guerras familiares, guerras matrimoniais, guerra, emocionais, guerra na saúde, guerras
de injustiça, Deus entra na tua guerra para vencer e te dar vitória. Ok? Malaquias capítulo 3, do primeiro versículo ao versículo 5. Agora eu vou para a segunda parte de Malaquias, do 6 adiante. Em nome de Jesus. Que tu possa aí, em nome de Jesus, ser abençoado. Estou fazendo a segunda parte aí, viu? Vou parar aqui, porque tu é preguiçoso até para assistir um conteúdo de 50 minutos. Preguiçosos. Rapaz, deixa de ser controlado pelo sistema. Se dedique tempo para adquirir conhecimento, rapaz. Negócio de... por que tu não faz um vídeo de 15 minutos? 15 minutos não vai te sustentar, não, rapaz. Fica pulando aí os vídeos aí para poder assistir. Bota até uma velocidade. Observe que o diabo está controlando tanto a pessoa para não ter paciência de absorver, né, a palavra de Deus, que até no WhatsApp, nos vídeos, tem até a opção de acelerar, como se você vai entender alguma coisa acelerando. Com preguiça de escutar. Observe que o diabo está controlando o conhecimento para a pessoa não ter conhecimento e ser destruído, como Oséias capítulo 4 fala que o meu povo é destruído, capítulo 4, versículo, capítulo 6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então tome cuidado, absorve o conhecimento, absorve a palavra. Que Deus te abençoe, tenha misericórdia de ti, que o Senhor põe em ti a paz, a shalom, graça e paz, povo de Deus, coisa fofa.